Se liga aí, internautas! Tá procurando um local, um refúgio para descansar com a família? Pousada Portal das Artes. Veja as fotos ilustradas. Local, condomínio Portal de Arambepe, no lote 18 quadra 9, Arambepe, Camaçari, Bahia. Informações e reservas, mais 5571 986827199. Faça suas reservas. Pousada Portal das Artes. Atenção! Geoforster Produções e Eventos. Cantores, pregadores, palestrantes. Geoforster Produções e Eventos. Informações 021 9760 30044. 021 9760 30044. Instagram G.Foster. YouTube Geoforster Produções. Venha trabalhar conosco. Geoforster Produções e Eventos. FJ Lanches, endereço Rua Aurora Siqueira, número 26, Praça Zé Garoto, São Gonçalo. Direção Matheus e Gabriel. FJ Lanches. E no programa Café Solidário, uma linda canção nos diz sobre ela e todosconvidados.com. Esta que lhe apresenta Nancy Lino. Olá, como vão? Tudo bem? Mais um dia de programa Café Solidário em Ação, ao vivo, diretamente aqui dos estúdios do Rio de Janeiro, Brasil. Saludo a todos os demais irmãos dos países que são parceiros aqui da C4 Web TV, AME, Confederação das Emissoras Estrangeiras. Saludo também a todos os amigos e irmãos de Angola que estão nos assistindo e acompanhando, da Espanha, lá com a Margarita Bruno, também a Suzana Moya, do México, Bolívia. Um grande prazer, todos vocês que nos assistem e acompanham, estamos com mais um programa no ar. Hoje a nossa entrevistada é a Sheila. A Sheila vai se apresentar para os nossos webnautas. Tudo bem, Sheila? Boa tarde. Você fala de qual cidade e estado, por favor? Boa noite, já virou aqui, né? Boa noite, me chamo Sheila Rodrigues, sou professora, né, e artesã, uma mulher preta, estou usando turbante, óculos, meus brincos são em argola azuis e uso uma camisa branca. O que você quer que eu fale já? Sim, minha linda, isso aí. Vamos saudar também aos nossos PCDs, aos audiovisuais, nosso pessoal PCD que nos acompanhe. Isso aí, queremos deixar um abraço especial para a Sandra, que é conselheira lá dos PCDs, lá na Prefeitura do Rio de Janeiro, e que ela também, Sheila, tem um bloco para os PCDs, sabia? Então, já que estamos na época agora pertinho do Carnaval, quem tiver interesse, for aqui do Rio de Janeiro, quiser desfilar e participar desses eventos especiais com os PCDs, pode estar pedindo o telefone da Sandra, que eu estarei passando aí no WhatsApp privado, ok? Sheila, um grande prazer falar com você, estar recebendo você em nosso programa, mais uma professora participando com a gente, e que me conste também, você também é uma artesã, não é isso? De qual é a cidade, o bairro e o estado que você está falando, por favor? Sim, cidade aqui do Rio de Janeiro, o estado também, Rio de Janeiro, e eu sou do bairro de Campo Grande. Ótimo, na zona oeste do Rio de Janeiro. E Campo Grande tem esse nome porque realmente é um bairro grande mesmo. Tem extensão e número de pessoas. Se não me falha a memória, parece ser o maior bairro em extensão do Rio de Janeiro, ou é em população?
Bom, você não sei se você tem essas informações, mas É. aí para o nosso público, vou deixar aí essa curiosidade, hein? E Sheila vai falar sobre a sua trajetória profissional, Sheila. Conte para a gente um pouquinho sobre essa parte de desenvolvimento que você atingiu aí através, né, do seu bairro, da sua cidade, com o seu esforço, o seu empenho, e, é claro, com muita dedicação. E parabéns a todas as professoras, os professores que nos assistem, também os artesãos. Minha trajetória, né, começa como um sonho de menina, né, nascida na favela. Eu sonhava diferente, né? Eu não queria ter o destino que já era meio que traçado para nós, mulheres negras da comunidade, de sermos sempre finalizarmos a nossa vida como domésticas, né? E eu não queria aquilo para mim. Então, eu via as professoras na escola, eu achava lindo ser professora. Então, eu queria. Tornou para mim assim um sonho, um desejo me tornar professora. Aí, aos 14 anos, eu comecei a trabalhar como explicadora, né? Ia na casa dos adolescentes e comecei assim, aos 14 anos, dar aula como explicadora. Fui crescendo, acabei casando, né? Tendo as minhas filhas. E continuei trabalhando como explicadora, mas acabei o destino me levando para ser doméstica, né? Aí fui babá, fui doméstica, e aí me deparei com o racismo. Fui dentro da casa de uma das minhas patroas. A mãe de uma das minhas patroas me apresentou para para um grupo de amigas dela, me pediu para fazer bolo, biscoito, que ela ia fazer um chá com as amigas. E aí ela levou 2 amigas dela para a cozinha. Eu estava passando a roupa e ela me apresentou para 2 das amigas assim: a secretária da minha filha é estudada, inteligente, e ela tem todos os dentes. E ela pegou assim no meu queixo e abriu meus lábios para mostrar os meus dentes para as amigas dela. Aquilo me deu uma tristeza muito grande. Eu comecei a chorar desesperadamente, soluçando, porque eu achei aquilo assim uma agressão tão grande comigo que eu decidi que eu não voltava mais para aquela casa. E aí eu decidi que eu nunca mais ia trabalhar como doméstica. Dali eu comecei a procurar outras coisas, aí fui trabalhar em padaria e retornei a trabalhar como explicadora, até que eu tive a oportunidade com 2 amigas e abrimos uma creche comunitária. Aí eu ingressei na educação. Dali começou as políticas públicas entrarem nas comunidades e eu tive a oportunidade de conversar com alguns políticos que chegaram na comunidade perguntando para nós, na época, se um sonho. Aí eu falei que meu sonho era fazer a faculdade, eu não tinha dinheiro para isso. Na época, já tinha saído a lei do decênio, que quem estivesse trabalhando com crianças precisava ter o curso de pedagogia. E foi feita uma articulação entre as faculdades, né, no Rio, para quem estava trabalhando em creche ou tinha o desejo de fazer a faculdade. Houve abertura, né, como um vestibular, concorrendo a vagas. Então, teve bolsas de 50% e bolsas de 70% que foram ofertadas. Foram 6.000 inscritos para 1.000 vagas. E aí eu concorri e consegui uma bolsa de 70%.
E aí eu ingressei na faculdade, fiz na Estácio de Sá o meu curso de pedagogia. Aí me formei pedagoga, mas eu não era professora. E aí não adiantou muito, que eu não podia trabalhar como professora. Mas estava graduada, já era um passo. Continuei ali no meu trabalho, na nossa creche comunitária, né? E depois eu mesma, né, com meus custos, fui fazer um curso de formação de professora. Custeei o meu curso pós-médio, né? E me formei, realizei o meu sonho, me formei professora e comecei a minha jornada como professora. Fiz o concurso público, passei, hoje eu sou professora da Rede Municipal de Educação. Ótimo! Que bela história! O nosso programa é para isso mesmo, para dar a vez e voz a todos e também mostrar, passar as informações e incentivar outras pessoas a se reinventarem, a seguir uma carreira profissional. É uma história de superação. Infelizmente, até os dias de hoje, ainda temos, né, não podemos dizer fazer vista grossa, porque realmente existe ainda muito racismo oculto, velado, racismo estrutural, seja lá que nome que der, mas na verdade é que volta e meia tem um e outro sendo acometido, né, prejudicado por essa situação. Estamos avançando? Sim, mas muito pouco, precisamos avançar mais. E são pessoas assim como você, eu e tantas outras, o Carlos Costa, tantos outros amigos que venceram essa dificuldade, esse preconceito, para nós estarmos hoje ocupando os lugares que nós conquistamos, com muito sacrifício, muita luta, muita dedicação, e é isso, nós servimos, né? Hoje somos inspiração para milhares e milhares de pessoas que, assim como a gente, também já passaram, né, por várias situações constrangedoras, situações que deixam as pessoas magoadas, tristes, e por sorte que somos fortes e não desistimos, não é isso? Então, não desista, essa palavra que fica, vá em frente. Quando alguém falar algo que atrapalhe, que diminua você, faça diferente, aí mesmo que você se inspire e ganha força para você provar que é o contrário, e que você pode sim, que tem capacidade igual a qualquer outro ser humano, não é isso? Independente da cor, da etnia, da religião, e não é isso. Então, aí o saber chega para todos, o sol brilha para todos, e assim vamos seguindo. Parabéns, Sheila. Você também faz, Sheila, nossos amigos dando parabéns, os que estão aí conosco aguardando para serem entrevistados. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês. E, Sheila, você aproveitou também a sua parte pedagógica e reuniu a um outro dom, um outro talento que você tem, que é a parte das artes, não é isso? Sim. Conta um pouquinho para a gente como que você concilia esses dons. Pois é, aí pegando, né, essa experiência vivida e muito do que a gente vê as crianças também experimentando, né, não foi diferente quando cheguei na faculdade. Lá na faculdade, a gente encarou essa resistência, esse racismo, da seguinte forma, né? As pessoas não queriam sentar, né, perto de nós, não queriam nos deixar participar dos grupos para fazer as atividades, porque nós éramos da comunidade, porque aí nos chamavam de as crecheiras, então não podíamos fazer parte dos grupos, não, né, todo mundo nos rejeitava. Até que chegou o momento das provas, chegou o momento das apresentações dos trabalhos. E aí, quando houve o destaque nas apresentações, nos trabalhos bem feitos, né, numa colocação numa boa exposição dos trabalhos, nas notas altas nas provas,
Aí pronto, aí mudou, né, o quadro, aí a gente começou a ficar sendo convocado para para participar, né, dos grupos, aí mudou a visão, né? E aí até respeito começou-se a ter, porque entenderam que o fato de morar na comunidade, de ser de lá né, do morro mesmo, como se fala, né? Não significava sermos ignorantes, né? Sermos inferiores ao pessoal que tinha uma condição melhor, né? De ser de uma classe acima da nossa. E aí, respondendo a sua pergunta, eu comecei a trazer essa vivência nossa da comunidade para a minha arte. Eu comecei a trabalhar com as bonecas negras para trabalhar a educação antirracista. As minhas bonecas são negras. Eu trabalho com bonecas totalmente diferentes uma da outra. Faço bonecas de tecido. Então, eu faço bonecas maiores, bonecas menores. Essas aqui são totalmente de algodão, de tecido de algodão, até o cabelinho. Então, tem essa que o cabelinho é de jubinha, tem do cabelo maior, né? Essa troca de roupinha, para que a criança possa manusear. A ideia é que a criança se identifique com o tipo de cabelo, curto, comprido, né? E possa ver seus traços e possa se reconhecer, se identificar, se valorizar. E essas maiores, elas atendem da mulher, né, de uma idosa a uma criança. E aí ainda tem mais detalhes, a roupinha bordadinha, né? Aí já junta um pouco de moda, tem calcinha, tem bota, é toda já fashionista, essa daqui, cabelinho da moda, né? Parece até essas trancinhas com todo um cabelinho. Então, tem boneca que tem turbante, tem essa com o cabelinho colorido. Lindas, muito lindas. Essa vem Todas representando aí a infinidade de diversidade de estilos e pessoas. Isso, e essas daqui, elas vêm com pet. Então, a criança também pode escolher. Tem coelhinho, tem ursinho, tem gato, cachorrinho. Aí eu faço o bichinho, né? E tem criança que gosta de animalzinho, tem criança que já não gosta. Então, aí vai atendendo ao público que precisar. Mas aí não precisa ser só pretinha. Tem as clarinhas também, porque se a gente está trabalhando a educação antirracista, a gente também não fica fechado, né, só para um público. A gente atende a todos os públicos, né? Respeita todas as etnias, como você está falando. E tem as indígenas também. E essas aqui, elas são bordadas, todas a tatuagem, né, da tribo, ela tá bordadinha no corpinho. Tá vendo aqui, no bracinho? Tá dando para ver? Sim, muito linda. Muito bem trabalhada, acabamento excelente, criatividade nota 10. E é isso. Então, essa é minha arte, né? Assim, são bonecas e crochê. Então, eu faço as bonecas, eu aproveito nas bonecas, tenho bordado à mão, então eu faço várias coisas. Faço quadros, né? Tenho o crochê em si, mas eu trabalho assim, o carro forte está mais voltado para as bonecas, e o crochê nessa linha de maternidade, que vai atender também a questão das bonecas, do amigurumi. Deixa eu mostrar umzinho aqui para você. Também tem as bonequinhas negras no amigurumi, ó. Essa aqui é um menino. Sim. Aí articulados. E você também tem obras literárias?
ou ainda não? Livros, Ai- contação de Ainda, histórias? ainda não. Ainda não. Mas com tantos personagens já aí criados, em breve dá para se montar um roteiro para uma obra literária, quem sabe, Com pedagógica. certeza, com certeza. Fica a sugestão. Sim. Então, nós estamos também com o nosso amigo Bruno Alves, estamos com o Vlamir. Bruno Alves, boa noite, tudo bem? Obrigado por sua colaboração e participação no programa Café Solidário em Ação. Gostaríamos de abrir para que você fizesse perguntas. O Vlamir também, que daqui a pouquinho vai estar sendo entrevistado, Luiz Ovani. Quem quiser fazer as perguntas para a Sheila, nossa entrevistada, fique à vontade, é só levantar, colocar essa mãozinha, que o Ovani vai colocar a pessoa na vez para falar. Vamos começar pelo Bruno Alves. Tudo bem, Bruno? Boa noite a todos. Para mim é uma alegria emocionante falar com todos os ícones, reis e rainhas da cultura no Brasil e no mundo, né? Quem faz cultura é, de fato, baseado na história, rei e rainha. Simples assim, certo? Então, eu quero fazer uma pergunta, né? Baseado naquilo que eu estava contando com o meu público pela rádio Amizade da Salzinha, falando sobre acervo histórico, né? Os representantes da cultura, e mostrar que o racismo não é de pessoas do bem, são de pessoas criminosas. Racismo é crime. Quem realmente é um rei, o primeiro passo para que alguém possa, de fato, ser um grande rei, uma grande rainha, é reconhecer o valor histórico, baseado na história, de personagens, de culturas diferentes. Isso aí, falando o nosso jornalista diretamente de Pernambuco. Tá aí, não me deixa mentir, o símbolo, um dos símbolos culturais de Pernambuco. Por que isso? Porque cada cor dessa é diferente. São religiões diferentes, etnias, culturas, tradições, interpretações e países são diferentes, mas você percebe que ele está no mesmo círculo, tá certo? Todos eles são reis e rainhas. O pessoal pensa, Madame Nancelino, que eu sou cristão. Eu não sou cristão por fazer o bem a todos. Eu não sou cristão. Eu reconheço o valor do cristão, assim também como do budista, do candomblé, do negro, do branco e de todos, porque todos são reis e rainhas. Não existe superior nem inferior. Existem pessoas que praticam o bem, tá certo? E que trabalham uma cultura útil como ferramenta decente. Hoje mesmo recebe a ação da FEBACLA para reconhecer o nosso trabalho. E aí eu queria perguntar para a mestra Sheila, certo? Como você se sente hoje com essa promotora de cultura que agrega valor? Saber que já esteve num lugar de tristeza, né? Mesmo sabendo que não causava tristeza nos outros, mas de se sentir inferiorizado, a gente acaba que se também assume essa inferioridade, né? Porque vão te cutucando tanto que você vai se inferiorizando. Mas depois que você se empodera com o conhecimento, né? Depois que você levanta a cabeça e fala, não, agora eu entendo que não é nada daquilo que tentaram colocar sobre mim e que não é, você retira essa capa do eu não sei, do eu não sou, né? E veste a sua coroa. Interessante, hoje, foi ontem. Ontem eu postei uma bonequinha. Uma menina fez uma encomenda, né? Pediu para a tia que eu fizesse aquela princesinha da Princesa e o Sapo, da princesa. Ela usa uma roupinha verde, né? Aí a menina pediu, mas falou, Etiana, aí falou assim, eu quero, mas eu quero com a cor rosa. Aí a tia que ia pagar, né, falou assim, ué, mas pode? Aí eu falei, claro que pode. E quem manda é ela.
A boneca é dela, quem manda é ela, não é a Disney que manda, não. E aí eu fiz, né? Então, quando eu postei, eu tirei um pedacinho do rosto, aí eu coloquei lá assim, sustenta a sua coroa. Então, é isso. Então, depois que a gente coloca essa coroa na nossa cabeça, acabou, né? Então, eu fiz isso. E agora, como o senhor disse, agora que eu coloquei essa coroa na cabeça, olha aqui minha coroa, né? Depois que a gente coloca a nossa coroa na cabeça, acabou. Então, hoje eu me sinto muito feliz, né? Me sinto realizada. Quando eu participei na reunião, na entrevista com do jornal do Papo de Artista, eu disse para o jornalista Nilson, né, que o meu artesanato ele não me enriquece, eu não ganho dinheiro, mas ele me traz muita felicidade, porque eu realizo sonhos, como essa menina. Ela vai receber, não sei se a tia já entregou para ela, mas ela vai receber, realizou. Então, quando ela vira a boneca, que mexe a cabecinha, que mexe o bracinho, que tem a roupinha rosa que ela escolheu, e eu ainda coloquei mais coisinhas que ela não espera que vai ter. Então, eu enchi a parte de cima do vestidinho da boneca de pérolas. Eu coloquei pérola na coroa, coisa que ela nem imagina que vai ter. Então, quando ela receber a boneca dela, ela vai, sabe? Eu já estou aqui imaginando como ela vai ficar. Então, é isso. Hoje eu realizo sonhos. E isso é muito melhor do que o dinheiro em si, no sentido de somente enriquecer. Né? É verdade, amiga, parabéns, não tem preço, né? São coisas que não têm preço e que é de uma grandiosidade para quem recebe. Às vezes a pessoa está triste, cabisbaixa, recebe uma bonequinha dessa que você faz, maravilhosa, traz tanto conforto, tanta alegria. Parabéns. Agora eu vou passar, obrigada, Bruno, pela sua participação, eu vou passar a palavra para a pergunta do amigo Vamir, e logo em seguida, Sheila, você poderá estar falando suas redes sociais para que o pessoal possa contactá-la e assisti-la. Seguir, né, nas suas redes sociais. Tudo bem, Vlamir? Boa noite. Tudo Pode bem? fazer sua pergunta. Uma boa noite a você, a todos aí e aos espectadores também. Tá me ouvindo bem? Sim. Ok. Antes de fazer a pergunta para a Sheila, eu quero dizer a ela que a gente tem também todas as dificuldades, né? Lá atrás, não tanto com racismo, mas um pouco também com racismo, mas de bullying e outras. Então, sentimos na pele tudo isso, tá? Parabéns pela sua ascensão social, pelo que nós já vimos até o momento também, sua qualidade não só de comunicação, com certeza de trabalho também, e de pensamento, de ideias, né? Porque converge com o que a gente pensa também. Vou à pergunta, então. Você mais ou menos já respondeu agora nessas últimas palavras, porque eu ia perguntar a respeito das bonequinhas que você faz. Pode continuar? Você faz as bonequinhas com tanto carinho, né? E você mesmo disse que não tem, assim, um retorno financeiro, né? Então, a princípio, não tem uma finalidade lucrativa. Porém, o artesanato, né, o trabalho artesanal, ele tem muito valor, sim, para determinadas pessoas. Então, continue investindo, caprichando cada vez mais, né? Procure um canal de divulgação. Eu sei que não é a sua atividade principal, né? Você já comentou da parte da pedagogia, etc. Então, é isso, é investir cada vez mais, que o seu emocional vai ficar bem e vai cada vez mais fazer outros felizes também. Parabéns. Ok, Luiz Ovani, quer fazer a nossa entrevistada Sheila, Luiz Ovani?
Tá por aí? Só quero parabenizar, né, o trabalho dela e de todos vocês aí. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito, né? Então, todos de parabéns. E o mundo precisa de pessoas assim, né? Pessoas que lutam sempre pelos direitos, né? Direitos de cidadãos, né? Então, parabéns a todos vocês, beleza? Obrigada, Luiz Ovani. Sheila, fala suas redes sociais, por favor. Eu tenho 2 canais, né, no Instagram. Um é Sheila Rodrigues 977 e o outro, onde eu coloco as bonecas e tal, é Liz Bonecas _ e _ crochê. Liz Bonecas e crochê. Se escrever Liz Bonecas e crochê, já encontra rapidinho. Ok, Sheila. Caso as pessoas queiram encomendá-las, bastará entrar pela isso e contactá-la. Isso Você aí. não tem espaço de exposição e venda, comercialização das bonecas, não. É só por pedido online. Isso, por enquanto não, mas conseguindo por lá, tem o link que vai para o meu WhatsApp, e no WhatsApp tem o catálogo, então tem as fotos, tem o preço direitinho dos bonecos, entendeu? Muito bem, que maravilha, parabéns mais uma vez. Vou passar para as considerações finais, algo que você gostaria de deixar como mensagem ou que tenha sido perguntado, poderá falar, usar esse tempo e depois vamos passar para o entrevistado Vlamir. Eu quero agradecer mesmo, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Mensagem final é bem o que a gente já falou mesmo aqui, não desistir, né, daquilo que a gente tiver idealizado para a nossa vida, não nos deixar abater, né, com as dificuldades, como o nosso amigo falou ali, nós passamos mesmo por dificuldades. Tem o bullying, tem o racismo, tem algumas pessoas que são ruins mesmo, que fazem maldade com o outro, porque são pessoas que não têm bom caráter mesmo, mas independente dessas pessoas, nós não podemos nos deixar abater com a atitude do outro, né? Nós precisamos saber sempre avaliar o que é que vamos fazer com aquilo que fazem conosco. Então, erguer a cabeça e seguir em frente, né? Rumo ao que a gente traçou para a nossa vida. Continuarmos firmes e constantes e avançar, né? Ok, queremos agradecer a você, queremos agradecer também a nossa mestra, outra mestra e professora, amiga, pedagoga, escritora, que é a Consuelo, lá da comunidade da Rocinha. A Consuelo também é uma colaboradora voluntária, embaixadora voluntária do programa Café Solidário em Ação, e que é uma liderança aqui no Rio de Janeiro, que participa com a gente, mas como as agendas são muito corridas, volta e meia ela comparece e participa ao vivo. Grande abraço aí, Consuelo, que você vai estar nos assistindo aí depois no canal YouTube do programa Café Solidário em Ação e também no canal YouTube C4 Web TV. Olá, querida, muito obrigada. Se você quiser permanecer aí na linha para assistir a entrevista do próximo amigo entrevistado é o Vlamir. Tudo bem, Vlamir? Boa noite. Opa, tudo bem, Nancy? Uma boa noite a vocês, a todos novamente aí, os entrevistados também, o nosso público telespectador e depois outros também que a gente acaba enviando aí o vídeo. O meu nome é Vlamir, né? Na capoeira sou conhecido como contramestre alemão, e vou ficar aí, o Alemão Senzala Brasil, fico à sua disposição, viu? Vlamir, gostaria que você falasse seu nome, como é conhecido aí, mestre da capoeira, mestre alemão, se não me falha a memória, e falasse qual é a cidade, o bairro, o estado de que você fala. Ok, vou começar pelo final. Estou aqui em São Paulo,
em Santo André, né, no Jardim Alzira Franco. E na capoeira, eu sou conhecido como o contramestre alemão Senzala Brasil. Apenas no filme, né, no filme que será feito pela produtora Latinidade, da diretora Aline Mello, é que lá é uma história de um mestre de capoeira, então vai contar como sendo mestre de capoeira, mas na vida real eu estou como contramestre. Se bem que muito bem tratado por muitos até hoje, né, muitos chamando de mestre também, mas a gente se coloca no lugar e sabe que falta um pouco mais ainda para irmos buscar. Satisfazendo a curiosidade, não só minha, mas de muitos, qual a diferença entre mestre e contramestre, por favor, na Ok. capoeira? Nós temos um sistema de hierarquia, então seria o último grau antes da mestria, mas na prática, muitas vezes, quando o contramestre trabalha junto do seu mestre, ele acaba, muitas vezes, substituindo o mestre em ocasiões especiais, que tem que ter essa visão, essa qualidade de trabalho, mas ele é impulsionado para iniciar, quem não iniciou ainda, trabalhos independentes, né? E dar continuidade nesse ciclo de aprendizado, desse legado, né? Levando ao social como um todo. Ok, então, nesta carreira, o senhor poderia nos dizer como que começa? Começa como aprendiz, depois vai para... O senhor poderia me discorrer sobre isso, por favor? Ok. A diversidade de grupos pelo Brasil todo e hoje no mundo, grupos de capoeira, ela é muito grande. Então, o aluno inicial, em algumas, ele pode ser tratado como aprendiz, mas na maioria dos grupos, das academias, é tido como aluno. E aí, depois, nós temos graus de hierarquia. Então, dependendo da instituição, da academia ou do grupo, nós teremos nomenclaturas diferentes. Tanto é que eu fiquei mais de 15 anos como professor e em algumas instituições eles nem têm essa denominação. Então, normalmente, você tem a figura do aluno, a figura do graduado, a figura do instrutor, a figura do professor, depois do contramestre e depois o mestre. Em alguns grupos, nós não temos a figura do contramestre, mas temos de mestrando. Então, há uma equivalência, né? Como se fosse o mestrando da universidade, mas não é do curso livre de capoeira, né? Muito bem, que maravilha! Capoeira também é cultura, arte. E nós sabemos que a capoeira tem a origem nas raízes africanas. Segundo as histórias, nos dizem que foi trazida de lá por alguns de nossos ancestrais da África. E depois, com a necessidade de se defender, a capoeira, como vocês falam, jogar a capoeira, aí você vai poder me consertar e corrigir sobre como que é a melhor nomenclatura para esse caso, se é jogar ou dançar ou se defender, e os escravos se defendiam dos senhores, né, do pessoal na época da fuga, e que foi transformando, e que depois de algum tempo, muito tempo depois, um dos mestres da capoeira, dos primeiros mestres aqui no Brasil, apresentou a capoeira para um presidente, e daí então ele transformou em lei para que a capoeira passasse a ser um esporte. O senhor poderia falar um pouco para a gente sobre essa parte, já que o senhor é um especialista, um contramestre de capoeira? Ok, Nancy, obrigado pela oportunidade. É muito polêmico, viu, essa parte da capoeira em relação à sua teoria de aparecimento. Nós temos diversas personalidades defendendo teorias diversas. Eu sou escritor também, da capoeira eu tenho 4 livrinhos, e esse aqui, olha, especificamente esse que é o Cronologia da Capoeira, então eu trago
algumas ou as principais teorias que dizem a respeito do início da capoeira. Então, nós temos sim partidários que dizem que a capoeira ela é afro, mas uma grande parte, ou a grande maioria, traz que ela é afro-brasileira. Então, trazem que o negro ele tinha lá na África o seu sistema de luta, sistemas de defesa, mas que ele não era, na verdade, uma capoeira, mesmo porque o colonizador, o senhor de engenho, ele não deixava os escravos ou escravizados de apenas uma etnia. Ele misturava justamente de diversos locais diferentes para que não houvesse a comunicação. Agora, você, entre eles, você imagina a pessoa, independente de ser o negro, sendo oprimida, escravizada, judiada, maltratada, né? Tendo, muitas vezes, sendo separado da família. Então, ele fica muito machucado e ele aspira pela liberdade, quando é possível ainda, né? Quando não está tão oprimido. E dessa forma, então, alguns dizem que se juntaram várias etnias aqui no Brasil, aprisionados, e cada um tentando mostrar um pouco do que sabia para bolar sistemas de fuga, né? E sair dessa opressão. E daí, então, conseguiam se evadir, fundaram os quilombos, e lá, então, com um pouco mais de poder de decisão, de pensamento, de liberdade, né? Começaram a se articular para justamente, então, se aprimorar nessa luta. Essa é uma das teorias, né? Muitos dizem que ela estaria até mesmo pronta, mas que não podia ser mostrada com antecedência, senão no momento da fuga não seria possível. Então, fingiam dançar a capoeira, fingiam que era uma brincadeira afro, quando o senhor de engenho chegava próximo, os feitores, mas quando distante, eles estavam treinando golpes. Mas tudo isso no Brasil, então por isso que se afirma, na grande maioria, que ela é afro-brasileira. Com essa facilidade de comunicação no mundo todo e de transporte também, nós temos muitos mestres, muitos pesquisadores da nossa capoeira em viagens constantes à África, na busca dessa possibilidade de ter ainda algum resquício de capoeira lá. Eles não têm encontrado. Nós temos aí, do início do século passado, informações que ela poderia vir do engolo, que era aquele ritual em que, para cortejar ali uma das moças, os moços, então, né, os pretendentes, eles imitavam a luta da zebra e pulavam ali um no outro, dando pernadas, tal, mas o que se tem hoje disso, segundo documentários, é bem diferente, né, do que era a capoeira. Agora, na diversidade de lutas que são mostradas na África, nós vemos, sim, um ou outro golpe parecido com o da capoeira, reforçando, então, a teoria de que, no Brasil, nós tivemos, então, essa junção das várias etnias para que se pudesse, né, cada um mostrar o que sabia e estruturar um sistema melhor de fuga, ou da possibilidade de fuga, né? O que não era fácil, o que não é fácil. Você imagina, muitas vezes, a pessoa machucada, maltratada, muitas vezes acorrentada, e de frente de uma carabina, de uma pistola, como é que vai sair disso? Então, na capoeira, o golpe, né, que a gente acaba vendo com muita atenção, seria aí, por muitos entendido, né, como o rabo de arraia, e por outros como meia-lua de compasso, que é aquele na qual ele começa a dar as costas e levanta uma das pernas acertando com o calcanhar, né? Então, é um giratório, né, de costa, e ele solta a perna e acerta. Então, mesmo que ele estivesse algemado nessa possibilidade, ainda assim,
suas pernas seriam suas armas de defesa, né? E, nesse momento, ele poderia, se fosse apenas um armado, prender fuga para a mata. Por outro lado, nós temos também a teoria de que ela é afro-brasileira, afro-indígena, porque o próprio nome capoeira ele provém do tupi-guarani, que significa mato raso. Ele não tem ligação com o termo afro, né? Ele tem ligação com o tupi-guarani. Então, dessa forma, diz que poderia ser na junção entre o negro escapando e o índio mostrando, o indígena mostrando caminhos na mata, porque eles também eram oprimidos, né? Muitas vezes eles tinham essa possibilidade de comunicação. Então, nós temos alguns defensores teóricos a respeito também que ela teria advindo entre negros e indígenas, né? Mas, na verdade, a capoeira ela teve uma influência muito grande. Recentemente, aí no próprio Rio de Janeiro, a história nos conta que com as maltas, né, no final do século retrasado, início do século passado, final do século retrasado, mais propriamente dito, nós tínhamos, então, grande parte de adesão dos menos favorecidos e de portugueses também, lisboetas e outros. Então, na capoeira, para os antigos, existia a navalha, né, com grande intensidade também. Isso, a história traz que vieram dos barbeiros de Portugal. Então, a diversidade, né, ela é grande da influência para se chegar até os nossos dias. Mas espero ter colocado um pouco do que poderia ter sido lá no princípio. Na verdade, na África, a gente tinha muita comunicação através da oitiva, temos até hoje, da fala, e não tanto através de registros. E isso, no início da capoeira no Brasil também, nós tivemos, devido a classes menos abastadas, menos letradas, uma grande incidência de conhecimento sendo passado de geração a geração através desse processo da oitiva. Mas, todos vocês sabem que aqui é Brasil, então, muitas vezes, lembrando aquela brincadeira do elefantinho azul, em que várias pessoas vão falando no ouvido da outra uma ideia ou uma palavra, e lá no final chega distorcido, então, também, muitos conhecimentos que hoje nós levamos, ou muitos levam da capoeira como verdade, alguns estão vindo à tona como inverdades, e outros como uma grande distorção. Eu tenho formação, dentre outras, em história também, então a gente é muito crítico nesse sentido para poder tentar compreender certas coisas, e a busca é constante. A capoeira é maravilhosa, porque além do aspecto físico, ela possui esse aspecto teórico de pesquisa que jamais vai se findar, né? Eu também trabalhei em uma outra obra com os meus mestres lá de Salvador, o mestre Mandinga e o mestre Orfeu Melodia, não sei se dá para ver direitinho. Sim, dá para ver. Ainda Posso Ser um Mangoleiro, onde nós trouxemos nele 68 perguntas relativas à capoeira Angola, principalmente dessa linhagem Zabelê, esclarecendo muita coisa que o público não sabe, ou então que alguns mestres ou algumas academias tornam de uma forma muito fechada, que causa dúvidas para o nosso grande público. Então, esse aqui tem sido um sucesso, e nós já aprontamos mais um com 100 perguntas e respostas, outras 100 perguntas e respostas. Não foi lançado ainda, mas ele está na fila dos nossos próximos lançamentos. Então, essa contribuição é sempre fundamentada com o objetivo de desmistificar muita coisa que até hoje, né, chega para nós de forma distorcida. Ótimo, perfeito. Pena que daqui a pouquinho estaremos encerrando o programa de hoje,
mas o senhor, a Sheila também, todos os convidados que vêm ao programa ficam sendo convidados a retornar várias vezes que se puderem, porque os assuntos são interessantíssimos e a pauta é grande, e que 1 hora só do programa se torna pequeno para tanta sabedoria, tanta cultura, tanto conhecimento que vocês, nossos entrevistados, passam. Então, vamos continuar mais um pouquinho contigo, Vamir. Você já respondeu, e fale para a gente algo que você não tenha falado sobre a capoeira e também sobre seus lançamentos. Você só aí já mostrou 3 obras, não é isso? Algumas todas de sua autoria ou em autoria em conjunto, coautoria, como que é? A primeira que eu mostrei, esse aqui, Cronologia da Capoeira, é solo. Agora, esse aqui, o Ainda Posso Ser um Angoleiro, e o das próximas 100 perguntas que eu comentei também, é feito com os meus mestres lá de Salvador, o mestre Mandinga e o mestre Orfeu Melodia. Posso mostrar os outros rapidamente? Pode sim. Nós temos ainda em torno de 10 minutos. Então, dará para você falar sobre as obras e também ainda fazerem perguntas para você, ok? Ok. Olha, esse aqui é um livro intitulado Berimbau, que traz as características do instrumento, a maneira de confecção e também toques e curiosidades. E esse daqui foi pela editora Costelas Felinas, também solo. Esse outro, dando continuidade também, confecção do berimbau, da confecção ao som, esse também foi feito solo e também traz informações relativas a curiosidades do berimbau, de toques, né, e da capoeira também. Da área do direito, eu tenho esse daqui, que foi a respeito da emenda 45, da mudança do artigo 114 nela, que tornou o profissional como sendo, antes vinha no texto da Constituição como trabalhador, né? Como empregado, desculpe, aí passou a trabalhador, permitindo, então, a busca de novos direitos. Então, esse livro, no início, né, todo o material que eu faço, eu digo que tem relevância social. Aí a comunidade que vai comprovando. Mas esses de direito, esse aqui, ele foi instruído em muitos processos no início para beneficiar muitas pessoas, porque a lei ainda estava dúbia. E aqui, esse outro, dano moral, assédio sexual, também é todo fundamentado e motivando, então, o sujeito, as pessoas a buscarem seus direitos, né, diante de alguns casos que a gente cita, porque o caso de dano moral, você sabe, muitas vezes o sujeito, ele não tem maneira de se provar diretamente, muitas vezes indiretamente, mas ainda assim a gente estimula que há possibilidade, sim, de se recorrer à justiça. Esses daqui, olha, eu cooperei, esse daqui vem com um nome de revista, mas ele é um livro. Ele é feito lá pela Universidade do Triângulo Mineiro, então eu contribuí com um artigo aí, 100 anos de cinema, tá? E esse outro aqui, quando eu estava no mestrado na Universidade Metodista de São Bernardo do Campo, cidade vizinha, então aqui com a orientadora, a pós-doutorada Sandra Reimon, nós fizemos um artigo também falando, no caso da TV dos anos 80, mas o livro ele abrange a TV dos anos 65 a 95, então são pesquisas, né, que foram publicadas depois em outros veículos também. Nós temos, além desse livro que eu comentei, que está pronto para ser lançado com o mestre Mandinga e o mestre Orfeu Melodia, tem um outro nosso pronto também, que nós estamos contando as nossas
brincadeiras e atividades quando de criança, tanto as minhas, como do mestre Mandinga, como do mestre Orfeu Melodia, devido a nós vermos hoje em dia o jovem muito preso ao celular, muito preso a videogames, e a diversidade de possibilidades, de brincadeira, e o que nós fazíamos não está na história, estará depois que lerem esse daí. Muito interessante, modéstia à parte, tá? Então, são dois. Com o doutor Eduardo, que é um professor também que lecionou comigo na universidade, nós temos também um volume pronto para publicar, uma hora estoura tudo de uma vez, que é a capoeira e o berimbau na música popular brasileira. Então, nós fizemos um resgate de toda a música popular brasileira, desde os seus princípios, e fomos apontando os autores, os cantores, compositores, as curiosidades que eles traziam em suas músicas. Então, esse está pronto, estamos vendo editora. E um outro material que ainda não está pronto, quase lá, é junto do mestre Flúvio Baraúna. Então, nós vamos falar sobre as graduações na capoeira, porque são muito ecléticas, justamente uma das suas perguntas, né? Então, nós vamos mostrar que a diversidade ela é bastante grande. Então, a maioria conhece como cordas, cordões e cordel. Você vê amarrado junto da cintura do sujeito. Mas nós já tivemos graduações com colares, graduações com gaivotas, que é o meu caso atualmente, junto da Capoeira Angola. Vou mostrar para vocês como se dá. Antes ainda, eu vou mostrar que eu sou pertencente à Abracalesic, que é a Academia Brasileira de Ciências, Letras e Cultura de Minas Gerais, junto do doutor Israel, que nos privilegiou, e também tenho lá, junto dele, um doutor honoris causa. Então, isso aqui é o fardão que nós usamos em eventos, que eu vou junto com esse chapéu também. Então, considerei aí um evento, né? Esse nosso bate-papo. E aqui... Quanta honra! Muito obrigada. Uma honra recebê-lo. Parabéns. Ok. Linda camisa e camiseta do grupo. Vamos assistindo aqui. Aqui a nossa graduação mostrando que é no sistema de gaivota. Então, começa o aluno, né, na vermelha lá embaixo, vai passando pelos outros níveis, até chegar aqui na vermelha, amarela e preta, que é a figura já da última graduação antes de professor. Professor é a preta, depois tem a de contramestre, que é a minha branca e preta, e depois teríamos a última, que seria, então, totalmente branca. Então, dependendo do grupo, ele vai acabar trazendo, né, um sistema de graduação diferente. É isso que nós vamos relatar no grupo, existe uma diversidade de tantos outros. Ok? Perfeito, parabéns. Muito bem. Agora vamos às perguntas dos nossos colaboradores entrevistados e depois o senhor poderá passar para a consideração final, falando algo que não tenha falado ou deixando a sua... Quem está com a mãozinha levantada para a pergunta? Sheila. E depois Bruno. Primeiro, eu quero parabenizar, dizer que eu fiquei aqui de boca aberta de saber essa história da capoeira, essa possibilidade, né, da junção com os indígenas. Eu estou aqui, assim, como a gente não pensa na possibilidade, né? Interessante, de não passar na nossa cabeça algo tão natural de ter sido, né? Como, Sheila, acabou passando muito tempo sem ser levantada essa teoria, e como o negro sofreu muito, a gente vê até hoje, eu não sei se posso chamar de racismo, mas uma resistência muito forte em se permitir essa possibilidade, né, da capoeira junto dos indígenas também, que sofreram da mesma forma, que foram tão maltratados e ainda são muitos deles. Nós somos todos seres humanos, né? A hora que entenderem isso, que o coração é vermelho de todo mundo, aí a coisa um pouco.
Há Verdade. muitos trabalhos nesse sentido, muita conscientização. Infelizmente, nós temos até mesmo em grupos de WhatsApp discussões acirradas, dizendo que não, você não vê que o instrumento é afro que está se utilizando, você não vê isso, olha como é que está a musicalidade. Então, são influências, mas há sim essa grande possibilidade. Nós temos o mestre Pelicano, que é um dos defensores teóricos aí, que escreve da capoeira indígena, muitos outros, né? Aqui em São Paulo nós temos o mestre Naldinho, que é um grande filósofo e defende com unhas e dentes e consegue trazer isso de uma forma muito clara também, e muitos outros aí pelo Brasil, né? Mas a resistência é muito grande, é ínfima essa parte. A minha pergunta está ligada à questão do batismo. Como é que funciona essa escolha na hora do batismo das pessoas? Ok. Então, nós temos linhagens diferentes, ou então capoeiras diferentes, porque lá no passado era uma só. Então, nós denominávamos de capoeira primitiva, da qual nós não temos tantas informações assim. Nós temos alguns livros que trazem nomes de golpes dessa capoeira do passado, mas que, na verdade, se extinguiram todos. Hoje em dia, os nomes são totalmente diferentes. Depois, como um dos primeiros organizadores, lá na Bahia surgiu, em Salvador, a figura do mestre Bimba. E como ele lecionava para universitários, os universitários trouxeram muitas coisas para ele, muitas ideias, que acabou sendo incorporado à capoeira. Então, no evento bem organizado, como em uma formatura acadêmica, ele resolveu trazer para a capoeira o tal do batizado. Então, o que seria esse batizado, né? Quando o aluno ia começar, de fato, a ter ele já tinha sido admitido para a capoeira, mas quando ele começaria a pegar da primeira graduação em diante, ter esse reconhecimento, então, aquele mestre que iria jogar com ele ali na primeira vez, iria mostrar para ele, então, ele teria que estar enfrentando esse mestre, não com a violência que tem hoje, ou em alguns grupos, então isso não é aprovado nem pela gente, e o mestre Bimba também não aprovava isso, era diferente, o mestre Bimba dava uma medalha, e aí o aluno jogava com essa medalha, e ele tinha que defender essa medalha, não deixando o mestre que jogasse junto com ele tirá-la, e não era tão acirrado assim. E aí ele tinha, então, a figura de ter ali uma madrinha, né? Então avisava com antecedência, então quando ele jogava, era essa madrinha que iria colocar, então, entregar a graduação a ele, que naquela época, pelo mestre Bimba, não era corda, cordão, era um lenço de seda, então era o lenço de esguião, esse lenço se dava e se dizia que era para se utilizar no pescoço, quando vale que poderia acertar a jugular. Então, ele tem toda essa parte histórica, mas era uma linda festa, que ao final nós tínhamos muitos comes e bebes, tínhamos a bebida característica do mestre Bimba, que era chamada Mulher Barbada, que era tipo de um licor, né, assim a gente pode dizer, e que ainda, até hoje, não há uma única fórmula, né? Muitos dizem que estão fazendo a Mulher Barbada com suas variações, mas me parece que a família ainda comercializa e diz que tem a receita original que ele acabou deixando. Obrigada, meu querido Vamir. Obrigada pela pergunta, Sheila. Nós só temos, acho que, 1 minutinho. Então, vou pedir ao Vlamir para falar as suas redes sociais e, se der tempo, o Bruno fará a sua pergunta final. E convidadíssimos a retornar nas demais sextas-feiras para que possamos dar continuidade a essa temática tão interessante. E, Vlamir, convide seus amigos mestres para falar também com a gente aqui, ser entrevistado sobre essa temática. Bruno, ainda dá tempo de ser... E o Vlamir, por favor, fale sua rede social antes que termine, por favor. Eu quero agradecer muito novamente a oportunidade, a você, Nancy, né, a programação Café Solidário em Ação. Quero agradecer a Aline Mello, a diretora Aline Mello,
da produtora Latinidade, que está fazendo esse filme com muito carinho, com muita atenção, tem enviado muita vasta documentação e a gente espera esclarecer cada vez mais. Quero agradecer aí também ontem pela participação que nós tivemos lá na programação dele, né? E também ele tem nos ajudado também com a mídia, propagando aí muita coisa. Muito provavelmente o Bruno vai nos ajudar com as redes sociais, né, Bruno? Porque eu só vou passar o telefone agora. Não dava tempo de trabalhar muito com redes sociais. Então, posso passar meu contato? Sim, por favor. É São Paulo, então é 11, né? Um 9 que é característico na frente. 8268 4196. 8268 4196. Ok, Vlamir. Bruno, você tem uma pergunta bem curtinha que nós já estaremos sendo cortados daqui a poucos segundos. Exato. Como vai ser já finalizado o programa, eu vou transformar essa pergunta num agradecimento. Então, quero agradecer ao acervo histórico da capoeira e seus representantes por esse legado tão bonito, tão agregador e engajador e encorajador, que tem se proporcionado como bálsamo na vida das pessoas. É só isso. Muito obrigado, mestre Senzala, mestre Alemão, por esse também ser representante desse acervo histórico. E gratidão a todos, sem exceção. Viu? Fica assim. Nós que agradecemos. Agradecemos a todos vocês, a todos que puderam estar conosco e aqueles que não puderam estar, por favor, se inscrevam para as próximas semanas. Um abraço aí para todos de Angola e todos os demais países e até sexta-feira. Obrigada. Hoje tem a premiação da gente pelo YouTube 20 horas. Assistam. Hoje vai ser bom para mim. 20 horas hoje, premiação. Completamos hoje mais uma edição do programa Café Solidário em Ação. Agradecemos a todos os internautas, webnautas e youtubers, seguidores. Acabou de ser revelada aqui neste exato momento. E toda, né, a petralhada, toda a galera da canhota,